Temos um probleminha. Oi, Vinícius, tudo bem? Estou aqui aguardando a minha convidada. Ela teve um probleminha de conexão. Olá, boa noite. Vai aguardar aí a sua convidada. Ela teve um pequeno problema de conexão, viu, gente? Por isso que está demorando um pouquinho. Ela abriu uma outra tela, aí eu conflito com a minha, e aí aconteceu isso. Então, eu peço desculpas. Eu já tinha iniciado a live, mas aí, com esse conflito que deu, a gente teve que sair. Boa noite, boa noite. Ela tá fazendo errado. Deixa eu chamar aqui, ver se é possível. Falar com ela. Ah, aqui. Agora eu consigo chamá-la. Tem muita gente aqui, legal. Olha só. Tem que aceitar. Oi, Sam, desculpa. A gente teve um pequeno problema aqui. Eu já a convidei aqui, mas acho que ela não está conseguindo. Agora eu estou aguardando a participação dela. Oi, Camille. Ela não tá entendendo aqui. Eu a convidei. Ela não tá vendo. Consegui. Oi, tudo bem? Eu tô Ufa! te convidando, você não entra. Eu falei, gente, aí vinha um outro convite seu, aí eu falei, nossa, agora Agora não vai dar certo, entramos. porque aí dá conflito. Oi, Jefferson, tudo bem? Olha, já tem uma galera aqui Ah, aguardando ai, que coisa você, tá boa. bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Não tem problema, essas coisas acontecem, sabe como é que é, né? Ao vivo Aham. tudo É acontece, né? verdade. Ai, que bom que deu Que certo. bom, eu tava já Até nervosa. meu irmão, minhas sobrinhas, nossos amigos estão entrando aí, tá? Uhum. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E aqueles que vão assistir também sejam muito bem-vindos também. Hoje nós vamos apresentar aqui para vocês a Annelise, tá bom? Ela também é uma escritora, uma série de coisas aqui que ela depois ela vai explicar para vocês. Né? Eu estava desesperada porque eu não estava conseguindo falar com você. Eu falei, meu Deus, eu entrei aqui, eu fiquei procurando. Eu falei, gente, cadê a Annelise? Aí eu tentava te mandar mensagem e você não E não respondia. Eu falei, consegui. nossa. E você mandando mensagem e eu mandando para É, você. Mas está... tudo bem, deu deu certo. certo. Né? Uhum. Oi, tia, tudo bem? A Flávia mandou um abraço também, que, tudo bem?
Por acaso a Annelise também tem Flávia no nome, não é Tem, isso? Annelise Flávia. Tem, né? É, Flávia, né? Olha, gente, eu não conheço a Annelise. Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo bem a gente? Estão ouvindo bem? Acho que sim, né? eu tô ouvindo bem, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Gente, então assim, eu também não a conheço, tá? Eu a conheci através, assim, conheci entre aspas, né? Através da Shirley, da minha amiga Shirley. E, e pelo texto que ela me enviou, que eu fiquei assim muito, eu diria até perturbada com o seu texto. Depois eu vou comentar isso, viu? Eu falei pra Shirley, gente, esse texto mexeu tanto comigo, É, mas depois a gente conversa. ok. Então, hoje eu vou apresentar as pessoas, né? E também vou conhecer um pouquinho de você, né? A pessoa que é você, porque a escritora eu já andei bisbilhotando Ah, aqui, conheço um pouco da biografia que você me enviou. Mas a pessoa eu ainda não conheço. E esse momento aqui é para que as pessoas conheçam a, não só a escritora, mas a pessoa, que eu acho que isso é muito importante, né? E eu vi que você é de Pernambuco, isso. terra maravilhosa. Que isso? Eu vivo indo para lá. É, que bom. Meu marido e eu, nós batemos cartão lá, Mas é uma né? terra gostosa, Então, né? maravilhosa. Eu já conheço vários lugares aí, porque eu tenho Ah, familiares. que bom. Nós temos muitos parentes lá, então a família do meu pai mora em peso lá. Jaboatão, inclusive, que eu Uhum. vi que você, Sou de né, Jaboatão, é. conhece. Você é de Sou de Jaboatão, Jaboatão. minha tia mora, meu tio também aí. Então a família é toda espalhada lá. Que bom. Aí quando vai, vira aquele monte de gente que você não tem noção. Eu tenho muitos primos, Uhum. né? Então, boa noite, Márcia, minha colega Márcia, aqui, minha amiga também. Olha, eu recomendo, pode ir para Pernambuco, que você não se arrepende. Tem lugares lindíssimos, tem coisas assim, Ai, não dá belíssimo. nem para É falar, muita coisa para né? fazer. É. Maravilhoso lugar. Até que eu sempre vou. Então, me conta um pouquinho, conta aqui para os nossos amigos, como que você conheceu a Shirley? Como que se deu isso? É, antes, Alguém quer um café, gente? antes de tudo, é um prazer enorme estar aqui participando, né, desse momento, dessa live, né, com pessoas tão iluminadas, assim como você, como a Shirley. Então, é uma felicidade enorme estar aqui, né, participando. A Shirley, essa fofura de gente, né, eu conheci a Shirley num momento bem interessante, assim, de nossa história de vida, né, de vida enquanto família. Né? A gente se conheceu na pré-adolescência, né? Mais ou menos na faixa entre 12 e 14 anos. Eu acho que eu tinha 14 e ela tinha 12 anos. Né? A gente, ela, a gente não se conhecia na infância. Né? Então, a mãe da Shirley fez um reencontro entre as famílias. Né? Então a gente não se conhecia. Então foi um momento muito lindo, né? Muito mágico assim para a vida da gente. Né? Então os meus pais já tinham ido de São Paulo, tal, mas a gente não se conhecia. Então quando a Shirley veio nas férias, né, por conta de toda essa organização que a mãe dela fez, né, para esse reencontro, então foram assim momentos muito mágicos, né? Foi aquele reencontro assim, meu Deus, a gente tem pessoas lá do outro lado e a gente tá se encontrando, que não era nem um reencontro, era um encontrar. Né? Então, assim, as férias foram férias mágicas. Né? Então, a Shirley gostava muito Ela de. entrou. Oh, chegou, Chegou. chegou. Gostava muito de cantar e de contar A histórias. Shirley? Ela A adorava Shirley? cantar. O que cantar? E ela não Olha, lembra, quer dizer, ela não sabe que eu tenho esses áudios ainda guardados. Naquelas Shirley, fitinhas, preciso conversar mais com ela. lembra daquelas fitas cassete? Pronto, então Sim. a gente ficava na sala, né, cantando, e ela também gostava de contar algumas histórias bem engraçadas. Então a gente assim passou as férias morrendo de rir. Passeamos, brincamos, nos divertimos muito. Eu, ela, minhas sobrinhas e a Sandrinha. Então foi um momento tão enriquecedor para a gente que quando chegou o dia delas voltarem para São Paulo, foi aquele chororô. Né? Então Ah, foi imagino. nesse momento que eu comecei a ver uma Shirley meiga, uma Shirley atenciosa, uma Shirley assim, que gostava de cuidar.
e que gostava de contar histórias. Eu acho que a história de ser escritora, eu acho que já vem desde aí também, né? Desse momento que ela já... É possível. Então, a Né? gente terminou se separando, né? Ela voltou para São Paulo, mas a gente não perdeu mais contato. A gente ficou conversando através das cartas. Né? Naquela época não tinha o computador, feito tem hoje, o telefone era mais complicado, então eram as cartinhas. Que, por sinal, eu guardo todas as cartinhas. A primeira, Ai, que eu guardo lindo. todas, eu acho que ela nem sabe disso. Eu guardo todas as Olha, cartinhas. Shirley. Estão colocando que a gente está metendo chicote em você. De jeito nenhum. Já Imagina, pensou ela tá falando bem de nessa você, só contando fofura? alguns podres que a gente não sabia. Boa noite, Laura. É. E aí, assim, a gente fazia essas trocas nas cartas, conversava sobre as famílias, né? Conversava sobre o que estava acontecendo em São Paulo, as novidades culturais, a daqui, enfim. Né? Então, a gente entrou na faculdade, ela casou, a gente começou a construir nossas famílias, e a gente, nesse meio tempo, a gente se separou um pouquinho, né? Por conta do dia a dia mesmo, desse cotidiano tão corrido que a gente tem. Mas aí a gente tinha esse contato, né? A gente até quando ela fez o seu primeiro livrinho, ela lançou o primeiro livrinho, ela fez questão de mandar para a gente. Então, assim, a Shirley é um amor de ser humano, sabe? Esse cuidado que ela tem, esse carinho que ela tem para as pessoas, né? Pela família, que eu acho muito lindo, essa união familiar que eles têm. Então, assim, ela é uma fofurinha, viu, Shirley? Que bonitinho. Olha, aqui a Josinete entrou. Uma Vai amiga ser minha também entrou, Rosângela. Oh, Josinete, a Rosângela, boa noite. Quem mais aqui? Ah, entrou mais alguém aqui que eu queria falar, mas a gente vai se perdendo, né? é, Olha, falaram que história linda, né? A Suelen também, que é nossa escritora e amiga, né? Colocou que lindo aquelas histórias, realmente. Então você colocou aí como você conheceu a Shirley, né? Boa noite, o Id, é um escritor também. Explica pra gente, eu sei que você já falou de como conheceu a Shirley e tal, mas conta um pouquinho de você. Você pode falar da sua família, né? Você pode falar do seu emprego. Você já falou que mora em Pernambuco, né? é. É, nossa, me fugiu o nome. Jabotão, sou de Jabotão. Jaboatão, né? É. Jaboatão. Meu pai nasceu em Jaboatão. Hum, Meu pai nasceu em Jaboatão, isso em 37. ah, Né? Que ele fala que foi nessa época, a gente não sabe. ah, Porque a pessoa vai se registrar, foi a data que quer, né? aham. O adulto vai se registrar, já Já viu, né? viu, é. E então minha mãe é de Belo Jardim. Então estamos todos em Todos família em aqui, família. entendeu? Olha que Que lindo, bom, né? que bom. Fica mais Né? à Que bom. vontade. E quase que eu nasci lá, hein? Por 3 meses É. não nasci lá, em Recife. Então conta pra gente um pouquinho de quem é a Annelise Flávia Pereira de Lima. Sua formação, o que você gosta de fazer, seus hobbies. Certo. Pode falar da sua família. Eu nasci em Escada. Não sei se você chegou a conhecer, né? A cidade de Não, Escada. Fica mais ou menos a 60 não. quilômetros daqui, da capital. Né? Eu nasci lá, então eu sou escadense. Eu sou da terra de Tobias Barreto, né? Oh, E ele meu deixou um Deus. legado bem forte por lá em Escada, né? Então, mas de lá, né, depois do meu nascimento, eu fui morar num distrito de Escada, chamado Frecheiras, tipo um vilarejinho, né? Já ouvi falar. Bom, então, de lá, minha mãe ficou muito doentinha, e aí eu tive que vir morar em Recife. Né? Então, eu vim morar com minha irmã. Então, minha irmã, durante muito tempo, foi minha irmã mãe. Né? Até hoje é minha irmã mãe. Né? E com o tempo, né, aí eu comecei a estudar aqui em Recife, né, comecei a estudar aqui, é, fui, eita, quase, já estou me... Tenho duas sobrinhas que são os meus xodóis, né, elas já são adultas, né, mas assim, são minhas sobrinhas irmãs, nós somos muito companheiras, muito amigas, né, a gente faz muito essas trocas, né, elas sempre dão muitas dicas assim, de como, enfim. Também tem um filhinho,
que no início você ouviu quando eu chamei João, né, chamado João Sim. Francisco. Ele tem 8 aninhos, né? E ele que me deu a maior força para fazer essa live. Não, mamãe, você vai participar dessa live. Né? Que a gente fica com aquela insegurança. Não, mamãe, eu vou ajudar e você vai participar. Então, eu achei isso tão fofo, esse incentivo assim, que ele me deu, sabe? Que eu digo, realmente, ele, enquanto eu tenho de gente de 8 anos dizendo, vai, mamãe, participe, então, estamos aqui, né? E tenho essa minha irmã mãe, né? Sou formada em pedagogia, né? Eu sou formada em pedagogia com pós-graduação em gestão escolar. Eu fiz na Faculdade Francisco Neto do Recife. Né? Trabalhei algum tempo na rede particular, aqui também em Recife, e trabalho, né, na rede pública, na Prefeitura do Recife. Né? Iniciei como professora da educação infantil, depois fui Fundamental 1, né? Depois fui ser coordenadora pedagógica, e atualmente eu trabalho na Secretaria de Educação, no setor de credenciamento. Então, é um hobby. Gosto de ler, gosto de ir à praia, gosto de estar com minha família. Eu acho que a família é o tudo, é essa coisa assim que abraça você, né? Então, é isso. Família é tudo de Tudo bom, de né? bom. Verdade. Aí, bom, quem é a escritora Anelise Flávia Pereira de Lima? Quem é essa escritora? Conta pra gente. A escritora Annelise é uma apaixonada pela poesia. Né? Eu gosto de ler, eu gosto de ouvi-las e eu gosto de escrevê-las. Né? Então, assim, é o que me atrai. Né? Eu sempre digo assim para as pessoas que é o que me. Eu juntei o útil ao agradável. Né? Quando eu experimento na escrita uma forma assim, de terapia. Então, quando eu estou assim, sabe, bem tristinha, estou passando por algumas dificuldades, então eu vou lá, começo a escrever e começo a me sentir melhor. Por quê? A escritora Annelise, ela é uma pessoa muito tímida, né? Para expor, principalmente para expor seus escritos. Eu sempre tive muitos problemas para expor o que eu escrevo. Né? Nem tanto na infância, mas quando eu passei da adolescência para a fase adulta, eu comecei a ficar com medo de expor, primeiro por conta das críticas, né? Segundo porque a gente está do lado de cá, a gente está no Nordeste, e a gente fica com muito medo desse preconceito, dessa discriminação, né, de outros estados. Então eu tinha muito medo assim de me expor, realmente, né? Mas como eu sempre assim me interessei pelo ato de escrever, então eu comecei a procurar, né, alguns escritores que me orientassem. E, graças a Deus, eu fui presenteada com o escritor Gabriel Perisset. Né? Então, Gabriel Perisset, ele começou em algumas... Ele tem um livro muito interessante chamado Leitura nas Entrelinhas, que foi que me deu uma força, uma energia de eu começar a expor um pouquinho os meus trabalhos. Porque, em alguns trechos, ele dizia que a gente tem que ter medo, a gente tem que expor, né? E o escritor, ele só é lido, ele só é visto quando ele é lido. Então, se a gente não faz, né, para mostrar, né, esse público, então a gente vai ficar sempre engavetado, sempre guardadinho. Então, ele me deu essa sensação muito gostosa de começar a escrever. Então, foi partindo disso que eu comecei a... Eu abri um blog, né? Eu fiz um blog, mais ou menos entre 2006 e 2007. E o nome do blog é Poesias, Vidas e Contos. Né? Então, lá tem muitas Poesia, vidas e contos. Né? Nesse blog Ainda está? ainda está. Tá lá, Ainda tem? ainda tem lá. Opa! E nesse, Dá dica aí, pessoal. E é nesse blog que tem muitas poesias que eu fiz na adolescência e fui jogando, né, na fase de adulta também. Nossa! Tá lá. Né, e fora outros textos também que constam lá. Né, e é nesse momento, né, que eu comecei a expor, que eu comecei a fazer esse blog, expor minhas poesias, na faculdade começaram a me chamar para fazer alguns artigos científicos, né, que eu gostava muito de escrever, né? Então os professores começaram a perceber e me chamaram para fazer alguns artigos
científicos. Então, mas tudo dá voltado para a área da educação. Né? Então, eu comecei a escrever com relação à avaliação, a questão da relação entre saber e poder dentro da escola, né? E esses artigos, eles foram publicados, constam na revista lá da faculdade, e também numa revista chamada Revista Perspectivas, que é uma revista do Rio Grande do Sul. Né? Fora isso, eu não tenho outros escritos, eu não tenho publicação. Né? Eu comecei em 2010 a escrever um livro, né? Ele já tem mais de 300 páginas, né? Mas assim, ainda falta, eu modifiquei de 2010 a 2012, eu consegui fazer uma estruturação nele, né? Consegui colocar os capítulos, início, meio e fim, eu consegui. Mas aí quando meu filho nasceu, em 2012, eu terminei parando, dando tempo, e só retornei a esse livro em 2015. Então, assim, eu estou ainda organizando, né, fazendo as editando, né, para ver se futuramente, quem sabe, né, ele ser publicado. Claro, nossa, que lindo. Vai sim, nossa. Que história, hein? Muitas coisas. Então, esses escritos, a gente costuma dizer que a Conceição Evaristo, ela sempre diz que a partir do momento que você começa a escrever, você já é um escritor, né? Mesmo se você não publicou ainda. Ela sempre nos incentiva, né? A Shirley e eu fomos o ano passado a como é que fala? Lá no Itaú, né? Fazendo uma propaganda sem querer, no auditório deles, mas estava a Conceição Evaristo. E ela deu uma lição, assim, pra gente, né? Na palestra dela, né? Que maravilhosa. Ela fala assim, basta você escrever. Porque, assim, eu entendo que a gente, a partir do momento que você levantou, você já está escrevendo a sua vida, a partir das suas atitudes, não é? Agora, quando você passa para o papel, isso é um registro. E todo registro bonito, interessante, ele deve ser visto, como você falou. Como é que o autor vai ser visto? Ele precisa ser lido, não é verdade? Tanto é que chega uma época da vida que você fala, você leu Machado de Assis, né? Já pensou? Você já leu a Nelise? Olha, que legal. Já leu a Nelise? Já pensou? Flávia? Não é? Por que não? Nós somos pós-modernos, né? Então é aquela coisa maravilhosa. Sam entrou, tem mais gente aqui que Ah, que eu bom, já perdi. Sandrinha. Josias, tá dando Josinha. parabéns. A Rê Campos, Chaves. Ah, entrou uma galera aqui que eu não consegui acompanhar. Mas boa noite a quem chegou aí. Nós estamos entrevistando a Annelise. Maravilhosa. Então você acabou respondendo até umas coisas que eu ia te perguntar. Você já até falou quando começou a escrever, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Que público que te interessa? Esse seu livro que você já começou a fazer já tem um tempo, ele é focado para qual público? Ele é focado para o público adulto, né? Esse jovem adulto ou adulto, né? Eu não consigo fazer uma escrita voltada para as crianças. Eu tenho muita dificuldade, né? Eu também. Eu gosto de uma coisa mais rebuscada, sabe? Aquela coisa mais profunda, entendeu? Então, assim, eu tenho dificuldade de escrever para as crianças, não consigo. Eu também não. Ai. Qual foi o primeiro livro que você leu? Primeiro livro. Primeiro livro foi Poliana. Poliana. Poliana, aquele que tem a menininha e umas florezinhas. Sim, Né? Que, por sinal, ele, em 1920, aquela capinha ali do livro foi o filme que eles passaram na época, né? E depois, quando eles colocaram em livro, né, eles pegaram a mesma foto e colocaram no livro. Né? Então, foi o meu primeiro livrinho que li. Mas antes desse passo, né, desse primeiro livro que li, eu queria também deixar um pouquinho registrado que entre a faixa dos 13 para 14 anos, o meu cunhado, né, que eu chamo ele de titio, ele gostava muito de filosofia. Né? Então, ele tinha alguns livros aqui em casa sobre Nietzsche. E eu ficava muito encantado. Vendo ele folhear aqueles livros, eu disse, meu Deus, o que ele tanto lê? Vez ou outra, ele fazia os comentários. Né? Eu olhava cá. Então, um dia, eu tive a curiosidade de pegar esse livro, folheá-lo. Só que era
tão complexo que tinha ali que eu não entendia praticamente nada. Mas tem alguns trechos, algumas frases do livro que me interessaram. Então, como eu já estava nessa faixa dos 13, 14 anos, então eu peguei aquelas frases, copiei, e dessas frases eu transformei em poesia. Então, o meu Nossa, que contato assim, interessante. com esse com o livro mesmo foi a partir desse momento. Agora, o primeiro livro que eu li foi Poliana. Né? Foi o primeiro livro que eu ganhei quando eu tinha uns 14 anos, até dado por ele, que ele sempre incentivou muito a leitura aqui em casa. Né? Até hoje, com meu filho, na hora do café da manhã, vamos ler um poema de Vinícius, vamos ler um poema de Cecília. Então, a gente tem isso. Desde que iniciou a pandemia, como está todo mundo juntinho, então a gente começou a trabalhar isso com meu filho, né? Essa questão desses poemas, dessa leitura. Então, café, almoço, só não tem na janta. Vez ou outra tem na janta, né? E meu filho já pede. Né? Meu filho diz, cadê o poema? Ele diz, poema de gente grande ou poema de criança? E meu filho diz, hoje pode ser de gente grande, amanhã de criança. Nossa. Quantos anos ele tem? 8, Ele né? com 8 anos. É isso? O nome É dele? João Francisco. João João Francisco. Francisco. Parabéns, João. Olha, muito bem, gostei de ver. Legal. Nossa, que interessante isso, hein? Essa rotina aí. A gente Muito boa. incentiva, né, já, que é uma forma da gente incentivar Sim, as crianças a gostarem de ler, né, de ter esse contato com autores, né, com esses clássicos, né, e fazer com que elas gostem e lá na frente comecem também a redigir de uma forma mais, com coesão e coerência, né, porque elas já vêm no processo, então sim, elas terão mais facilidade, né, para quando chegar nesse momento mesmo de fazer os textos maiores, né. Pronto, aí sim. posteriormente a Poliana, eu li, bem próximo, já com 15 anos, eu li O Pequeno Príncipe, que também é outro clássico infantil, que sou Eu apaixonada. adoro. É muito Ai, eu linda aquela amo. história, muito... Gente do céu. Exupéry Eu, realmente ó, tocou o coração da gente. sim, olha, eu passava para os meus alunos no ensino médio, passei para os meus alunos na faculdade, olha para você ter Olha, noção de como eu gostava desse livro. Gente, era uma coisa assim, eu acho que muitos dos meus alunos se gostaram bastante, se identificaram muito ali, a né? gente se identifica. Ah, muito gostoso esse livro. Olha, a Suelen disse que admiro tanto quem escreve poema, parabéns. A Shirley colocou lindo Adoro. João Francisco, beijos. A Sandra também tá mandando beijos. Adoro o A Pequeno Isabela Príncipe. entrou. O Josias aqui, beijos, João. A Sandra Regina, o exemplo, arrasta multidões, é verdade. E o pessoal falando que Ah, adora minha amiga o livro, né, do Isabelle Pequeno acabou de Príncipe. entrar. Olha que fofo. Então, Achei. aqui. Então, e ele soube como mexer com a gente, né? O Exupéry, ele soube como mexer. E eu adoro, de vez em quando eu me pego vendo, lendo o livro. É, 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 tem muitos ensinamentos ali. E a história dele é É fantástica, fantástico. porque ele desapareceu, simplesmente. Como, sabe? Será que ele foi para algum planetinha, Foi alguma isso que meu filho estrelinha? Não perguntou. é? Mamãe, para onde será que ele foi? Não é? Porque o próprio autor, né, quando você vai ler a história, que o avião dele foi abatido, né? Eu li um tempo atrás que o alemão que derrubou o avião dele, né, disse que se soubesse que era ele, jamais teria batido o avião. Jamais. Né? Porque dizem que o corpo dele nunca Nunca foi foi encontrado, encontrado. né? Então é uma coisa assim fabulosa. A história do autor. Por isso que eu acho interessante a gente não só conhecer a escrita, né, mas conhecer a pessoa, não é a história de vida dela. Eu acho que é bacana isso. Vamos lá. Aqui. Bom, você já falou. Quais são seus autores preferidos ou favoritos? Eu costumo dizer, estava dizendo até para minha sobrinha, que eu tenho os autores da época da adolescência e tenho o que me acompanha da fase adulta. Então, eu vou falar desses da fase adulta, né? Que é o Gabriel Penicet, eu sou apaixonada, que me deu esse incentivo muito grande para eu começar a expor, né, o que eu escrevia. Sou apaixonada por Neruda. Amo Neruda, porque Neruda, ele tem um livro que eu acho assim, Agora você me belíssimo. explicou uma coisa. Agora você me explicou Ai, algo da sua história. Ai, que legal!
Então, Neruda, ele tem um livro muito lindo dele, que é Confesso que Vivi. Então, quando eu cheguei, Confesso que vivi. muito lindo, né? É a biografia dele de uma forma tão poética, do lugar que ele vivia, né? Ele detalha a questão daquela paisagem, daquele clima, do alpendre, do espaço, do banquinho que ele está sentado. Então, assim, isso me encantou muito. E como ele diz, né? Como a poesia chegou até ele. E eu digo, como a poesia, através de Neruda, chegou até mim. Né? Então, Neruda, para mim, é fantástico. Eu sou apaixonada por Neruda. Né? Também gosto muito de Clarice Lispector, também gosto muito de... não posso esquecer de citar o meu eterno, né, Paulo Freire. Paulo Freire também vem comigo, né, nessas andanças, né? Gosto muito de Paulo Freire. Que é da educação, adora ele, né? Também tem, Sem palavras. sem palavras, é verdade. Clarice Lispector, né, que foi daqui, né, morou muito tempo aqui em Recife. No Recife, né? Ela morou, né? Então, assim, são esses que nesse momento, assim, né, estão me movimentando. Verdade. Deixa eu pegar aqui alguns comentários. Isabelle, pergunta para você o seguinte. Olha, tem gente perguntando, vou aproveitar, né? Ah, De onde vem a sua inspiração para o desenho e pintura? ah, Aí outra pessoa coloca assim, San Regina, a quarentena, para quem soube aproveitar, proporcionou uma reconexão com nós mesmos, a leitura é nosso melhor aliado. Ah, bacana. bom. E aí, responda a essa pergunta. Eu nem sabia que você tinha essa característica aí de pintura, desenho. Olha, essa quarentena fez eu descobrir dons que eu nem sabia que tinha. Né? Na verdade, a nossa família, porque nessa quarentena ficamos nós quatro, eu, meu filho, minha irmã e meu cunhado, né? Isolados. Então, esse isolamento fez a gente repensar o que a gente poderia fazer de diferente, para ninguém ficar triste, ficar em depressão, né? Então, o MASP Aham. tinha colocado um projeto Amigo MASP, para que a gente fizesse releituras daquelas obras de arte, né? Que eles punham em tal dia. Então a gente começou devagarinho, fazia aí a gente foi gostando, então a gente passava assim, a quarta, quinta e sexta para colocar no sábado, né? No Instagram deles. E daí foi tão gostoso que a gente se reúne, né, numa quarto, digamos, e a gente bota todos os materiais de pintar na mesa. Então, meu filho adora. E às vezes a gente vai até 11h30, meia-noite, né, pós-café, e a gente fica lá pintando. Então, assim, a gente começou a fazer algumas obras, né, e que, por sinal, meu cunhado, ele até ganhou há pouco tempo o Amigo Máscara, que gostaram tanto lá, os curadores, né, eles saíram entre os 9, né, e a gente está caminhando, né? Então, meu filho Nossa, está fazendo, a gente não faz com o intuito de ganhar. Né? Até porque o projeto inicialmente abrangia somente para São Paulo, né? Mas a gente mesmo assim, por querer realmente fazer essa diferença nesse momento de pandemia, mas não para ganhar, mas para sentir mesmo como é fazer essa releitura de outros artistas. que bacana. Gostei. Então você já falou, né, que escreveu vários textos. Você quer falar sobre alguns deles? Você falou que escreveu artigos, né? Artigo científico. Sim, sim, mas é voltado para Inicialmente você falou. a área de educação. Para a Para a área de área de educação, é educação. verdade. Você tem alguma rotina para escrever? Você segue alguma rotina? Não, eu gosto de estar num lugar calmo, num lugar tranquilo, que não tenha barulho, de preferência à noite, né? Porque eu pego meu material, fico ali sentadinha, eu sei que eu vou ter a noite toda para poder fazer e ninguém vai estar. Ana, isso ali, toca a campainha, toca o telefone, então você se desarranja. Né? Então, à noite, só com eu, o papel e o computador, só nós. Né? Então, essa é a minha rotina, né? Aí flui, né? Aí as coisas a gente consegue
fluir um pouco. Eu tenho muita inspiração de madrugada. Eu falo, não vou levantar, não. Se eu levantar, não vou dormir mais. Aí a gente acaba perdendo as histórias, né? Acaba esquecendo outro dia. Nesses tempos de pandemia, bom, você falou que não segue uma rotina, então não mudou muita coisa. Na verdade, você acrescentou algumas coisas, como as leituras de poesias, do café, no almoço, aí para sua família, né? Quando você escreve seus textos, você pede para alguém dar uma olhada? Como Ou tem alguém que sirva de cobaia aí para seus textos? Já que eu tinha muita dificuldade de expor, até para uma pessoa, até para minhas sobrinhas, para minha irmã, eu tinha muito essa dificuldade, por medo mesmo de críticas e pela minha timidez. Não era nem só as críticas, né? Mas era você tímida mesmo, de estar escrevendo uma coisa, você começa a fazer coisa romântica e de repente fica tão. Eu não eu ficava menos para mostrar. E uns tempos para cá, eu mudei mais esse conceito. Eu acho que as pessoas têm que ver mesmo, tem que, né, eu tenho que mostrar, tem que ver onde é que eu estou melhorando, como é que eu posso melhorar, porque o nosso olhar é um, e o olhar do outro é de outra forma. Então é importante que, né, a gente faça essas trocas para se melhorar. Então hoje em dia já mostro. É verdade. Olha, crítica a gente sempre vai ter. É, Isso aí com certeza. Porque as pessoas, às vezes, como você falou, têm um olhar diferenciado. Então, não adianta. É como a sua colega aqui está dizendo, ó, não tenha medo de ô, nada, Belinha. amiga. É verdade, não pode ter mesmo. E tem que enfrentar mesmo, não é? E as críticas, elas fazem parte, de repente até É ajuda a gente a verdade. melhorar alguns pontos, não é verdade? O que mais? Agora aqui. Como foi Como foi participar do livro Antologia Amigos, que sairá nesse semestre? Já que, olha, foi uma felicidade só. Né? Mas não nego, né, que quando a Shirley fez o convite, eu fiquei muito apreensiva. Né? Eu fiquei angustiada também, porque pelo medo de escrever alguma coisa, né? E por não ter tempo para poder entregar o trabalho. Né? Então, tinha um dia que eu pegava, escrevia um pouquinho, depois eu parava, e depois eu peguei tudo e joguei fora. Digo, não tá legal, não gostei. E aí eu disse, aí estava próximo já da entrega desse material, aí eu peguei e escrevi para a Shirley, né? Mandei uma mensagem pelo WhatsApp dela, dizendo que eu tinha feito alguns rabiscos, né, mas que eu não estava gostando. Né, e crente eu que Shirley iria dizer para mim, Anne, tudo bem, olha, não se preocupe, né? Quem sabe, em outra oportunidade, você participa. Mas a Shirley não fez isso. A Shirley, Ela disse que deu a trabalho, ó. Ela colocou que deu trabalho até aceitar. aí ela escreveu para mim, olha, te aguardo, veja o seu tempo, né? Fica tranquila, né? E a gente vai se comunicando. Quando eu li essa mensagem, eu disse, meu Deus, eu tenho que inovar, eu tenho que. Então eu comecei a escrever, né? Eu digo não, porque ela foi tão carinhosa. Isso foi um cuidado tão grande que ela teve comigo, porque já que eu estava adormecida. Né? Eu acho que depois que a gente tem os filhos, a gente para um pouquinho, né, de fazer certas coisas que a gente gosta, porque a gente termina se dedicando tanto àquele cotoquinho de gente que a gente para no tempo. Então, assim, como eu disse para ela, né, foi uma forma de acordar, de me trazer, né, a essa arte de escrever, né? E eu só tenho a agradecer a você. Eu acho assim, que vocês são seres iluminados, sabe? Seres realmente. Nada na vida da gente acontece por acaso. Tudo tem um motivo de Verdade. ser. Então, o Com encontro dessa certeza. equipe, o encontro desse grupo, foi um encontro mágico. Um encontro que. Por isso que é tão importante essas lives, realmente, para a gente se conhecendo e a gente vai vendo um pouquinho do outro, né? Então, você vai vendo como Verdade. tudo foi se encaixando. Então, assim, eu acredito que foi iluminado mesmo. Vocês são pessoas, assim,
maravilhosa. Só tenho a agradecer a vocês, a Shirley, por todo esse cuidado que ela teve comigo, porque ela podia desistir de mim naquele momento, mas ela queria que eu participasse, que eu fizesse parte desse projeto, né? Por tantas pessoas assim que a gente olha, com pessoas que tem tanta coisa para dar, né? Nessas trocas. Então, assim, eu estou aprendendo muito. E estou muito, muito feliz por estar participando dessa antologia mesmo. Ai, nós é que agradecemos, como a Shirley colocou aqui, ó. Nós que agradecemos. Ela Que, botou, sou Ariana. e, E não não desisto desisto nunca. nunca. Então, e o seu texto, eu até comentei com ela. Eu falei, nossa, mas que texto é esse? Eu havia comentado, né? Bom, ela pode até colocar isso para você depois. Porque nós já lemos todos os contos, as crônicas. E o seu, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei assim, essa história aqui, com esses nomes, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei imaginando a história. Aí quando chega lá no final, não vou dar spoiler. Vocês vão ter que ler. Tem que Gente, é ler muito isso. legal. Mas, Esse hóspede, eu fiquei pensando Jaque, nesse hóspede o depois. interessante, Não dá spoiler, não dá spoiler, hein? Porque o pessoal tem que ler. tem que ler. O interessante é que essa história surgiu, né, de um poema. De um poema, né, que eu, na época, quando criei, foi através da foto, né, de uma pintura de Renoir. Uma pintura chamada É o Passeio, né, o Passeio, né, de Vou até 1800 procurar. e... Vou procurar. né, Como então, é que é? Repete aí, L, Passeio, P-A-S-E-O, passeio. o Passeio, né, de Renoir. Então, a gente tinha um De livro em Renoir, casa, a gente adoro. tinha um livro em casa que Ah, tinha muitas pinturas, né, não só dele, mas de Monet, de outros pintores. E então eu comecei a folhear e me bateu uma vontade. Quando eu vi aquela pintura, aquilo me tocou. Eu disse, não, eu tenho que parar e eu tenho que escrever sobre essa pintura. Né, olha, que tem um rapaz interessante. segurando assim na mão da senhorita, né, no bosque, uma coisa muito linda. Então eu comecei a escrever e fui. Então aí foi daí que surgiu o poema, a poesia, o Dá para perceber hóspede. que foi de uma vez, Foi de uma né? vez. Esse daí eu não mexi praticamente Isso aí deu para nada. perceber, que você sentou Foi, e e foi. foi. Né? Então, partindo desse poema, dessa poesia, foi que eu comecei a escrever o texto do hóspede. Né? Mas é Caramba. pura ficção. Não, tá, tudo bem. Tá bom, mas é interessante. Gostei. Olha, assim, os textos, eu não tenho o que dizer, são maravilhosos. Cada um deixou um pouquinho de si ali, sabe? Tá uma delícia. Hoje eu entreguei pra Shirley. Eu falei, eu tô entregando pra você com dor no coração. Eu quero. Você vai dar só. Porque a Shirley vai bater o martelo agora e pra editora fazer a parte dela, né? Porque estava faltando o prefácio, algumas coisinhas. Umas coisinhas chatinhas, burocráticas, né? E a gente já conseguiu arrumar tudo e agora vai para os finalmente mesmo. E assim, cada texto delicioso, maravilhoso. Então, assim, vocês vão amar, Eu tenho acredito. certeza. Olá, Rose Claire. Tem vários amigos entrando aí, Vários amigos, Lucas, meus amigos. ex-alunos. Ai, que bom que você ficou feliz com, né? Eu até coloquei aqui, ó, que era uma pergunta que eu ia te fazer, ó. O seu texto, o hóspede, tem algo de verdade? Eu já tinha até, sabe? Porque eu queria saber. Cada um de vocês deixou uma pulguinha atrás da minha orelha. E eu tenho que perguntar, entendeu? Porque eu gostei de vários textos aí, de todos. Não tô, assim, todos, porque eu falo assim, foram feitos com carinho, com um cuidado com a língua portuguesa. A gente percebe isso, né? Com tanto cuidado e o carinho dispensado ali. Então a gente consegue perceber isso quando a gente pega o texto, Que bom. né? Então eu vi que cada um deixou uma coisinha ali para nós. Eu fiquei muito feliz com isso. Foi realmente amigos. Essa ideia brotou mesmo e é isso, né? Olá, Letícia. Então, como tudo, que é bom acaba.
Então hoje, né? Eu Então é queria, assim. eu não sei se ainda Oi, dava tá. um tempinho, Dá menos de tempo. 12 minutos, porque. Menos de? Oi? Tá, tá ouvindo. Menos de 12 minutos. Eu queria que, quando fosse, Tá. chegasse a. Eu queria ler um poema de. Bem pequenininhos. Por favor, por favor. Nós já vamos entrar nas considerações Ah, já está nas finais. considerações finais? Então, pronto. Aí Isso. você prefere Aí fazer. você já pode ler e já entrar para as considerações finais, deixar uma mensagem para o público, que agora você tem diversos fãs. E assim que as pessoas lerem, então, os textos, nossa, vai ser demais. Pronto, eu achei bem interessante esse poema, essa poesia de Clarice Lispector, porque ela fala do sonho, né? Então, Do do sonho? sonho. Então, o título é O Sonho. Então, sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Então, eu finalizo assim dizendo que como é importante a gente sonhar, né, e acreditar, né, porque o escritor ele só existe se ele for livre. Então essa Verdade. é a minha mensagem que eu quero deixar aí para as pessoas. Ai, que lindo. Nossa, amei. É verdade. E sonhar é tão bom, não é? Sonhar faz viver. Sem sonhos a gente não existe. A gente deixa de existir, É não é? verdade. A gente não existe mesmo. Nossa, profundo esse É texto, hein? verdade. Muito profundo, não é? Eu te agradeço imensamente, assim como a Shirley está agradecendo aqui, por você ter aceitado o nosso convite, de fazer parte da antologia Amigos e por estar aqui com a gente hoje fazendo essa live. Porque eu sei que muitos têm receio de participar, porque não é fácil a gente mostrar a nossa cara aqui. Eu sou cara de pau. Sou muito cara de pau. Aí a Shirley deixa por minha conta, né? Mas mesmo assim eu fico nervosa para falar com vocês. Vocês acham que não? Não, fica não. Ah, claro que eu fico. Então eu queria muito agradecer. Te desejo tudo de bom. Achei você uma pessoa encantadora. Adorei falar contigo essa noite. Acredito que as pessoas também gostaram e as que vão assistir vão te amar também. E eu tenho certeza que as pessoas conhecendo essa sua pessoa, não é? A Annelise, a pessoa, vão ficar muito felizes com essa sua história de vida, com aquilo que a sua trajetória. Então, acho que isso incentiva outras pessoas. Porque tem outras que, às vezes, outras pessoas que já têm livros escritos, só que elas têm esse medo de publicar, de mostrar para as outras pessoas, porque, infelizmente, nós ainda estamos naquela coisa de o que o outro vai pensar, não é? Mas não pode pensar isso, tem que se apresentar, porque como é que você vai saber a opinião do outro, se ele gostou ou não, se você não Não apresentar para apresentar. ele, não é? Então, eu acho que isso... E eu quero conhecer esse seu livro depois, hein? Tá? Olha, gente, ela vai publicar um outro livro aí, ó. Quantas? 300 Tem páginas, mais é de isso? 300 páginas. Está em Tem mais de 300 326, né? páginas. Olha só, então a gente vai aguardar o lançamento desse livro também, tá bom? Então, boa sorte, muito obrigada. Agradeço a todos que participaram aí com a gente, a todos que vão assistir. Fica aqui a nossa gratidão e até mais, viu? Muito obrigada, Annelise, mais Eu uma que vez, tá agradeço bom? essa oportunidade. Ah, o pessoal tá pedindo para você repetir o O blog. blog é Poesias, Vidas e Contos. Poesias, Vidas e Vidas e Contos. Contos. Isso. Então entrem lá para Para conhecer um conhecer um pouquinho, pouquinho. tá? Obrigada.
Obrigada. Beijos. Beijo. Muito obrigada. Você é um amor de Tchau, pessoa, viu? gente. Oi? Você é um amor de Oi? pessoa. Me deixou bem à Você que é. vontade. Ah, que bom. Muita gratidão, minha Tá. querida. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Gente, tchau. Tchau, Tchau. tchau.